A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo ao canal SPAD, Estudo Sistemático da Palavra de Deus. Aqui quem nos fala é o professor Xênio Ferreira. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre uma questão introdutória, a lição 2 da revista da Betel, que será ministrada agora no dia 9 de abril de 2023. Mais uma vez quero estar mostrando para vocês esta revista com o tema Gênesis, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Edição dominical Adultos. A lição 2 vem com a temática A Criação revelando a glória do Criador. Mais uma vez vamos estar falando sobre o Criador de forma um pouco diferente do que nós falamos na primeira. É que na primeira nós trabalhamos uma perspectiva relacionada à questão da cosmogonia, ou seja, a criação de Deus, a criação de Deus sendo ali o próprio universo, ou seja, trabalhamos sobre o conceito do universo sendo criado por Deus. Na lição 2, vamos trabalhar um pouco dentro da questão da antropologia, ou seja, acerca do estudo do homem ou da criação do homem. O texto áureo aqui vai dizer assim, Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Verdade aplicada diz, o ser humano, por ser a coroa da criação de Deus, deve glorificá-lo em todas as áreas da vida. O objetivo da lição? O objetivo da lição é bem simples, é apresentar a origem e o propósito da criação, ou seja, a criação primeiro, apresentar a origem, de onde ela se originou, né? Quem foi o seu criador, a origem, de onde ela surgiu e tal. Segundo ponto é a questão do propósito da criação. A criação tem um propósito, diferente do que o existencialismo aplica por aí, ou era pregado por aí, ou ainda é pregado por aí, que o homem está no mundo, simplesmente foi jogado no mundo sem um propósito. Então, o homem tem que procurar um propósito. E a procura do propósito é uma procura hedonista, ou seja, onde a busca por prazer de qualquer jeito é esse propósito a ser buscado nos dias de hoje, onde o homem vive uma busca desenfreada dentro de uma questão de imoralidade, principalmente no contexto da prática sexual. Então, eles tentam buscar prazer de todas as maneiras, com orgias e outras coisas absurdas que tem por aí. Mas vamos lá. Segundo ponto do objetivo da lição é destacar as amostras da glória de Deus no homem. Muito importante. Terceiro, falar sobre a restituição do propósito original. Texto de referência, Gênesis capítulo 1, verso 26, 28 e 31. Vamos ler. Diz assim, E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse. Primeira coisa que Deus fez foi abençoar a sua criação, pessoal, o homem, né? Segunda coisa que Deus vai fazer é dizer para eles, frutifiquem-se e multiplicai-vos, né? Frutifiquem-se e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a. Então primeiro ele vai dizer, depois após abençoar ele vai dizer frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai domine, né? Sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito. Olha que expressão magnífica. E viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto, onde foi a criação ali tanto dos animais
terrestre, quanto também a criação e a magnífica criação, que é o homem, né, a coroa de toda a criação. Mas vamos lá. Esta revista, como eu disse outra vez, é uma revista com bastante importância sobre a questão da criação de Deus e Deus como um ser criador. Diferente de algumas teorias e teorias que existem por aí, pressupostos e pressupostos evolucionistas, nós conhecemos a verdade e a centralidade do que é o ser criador de todas as coisas e que criou tudo pela sua palavra, que a gente acredita e cremos que é o próprio Verbo vivo, ou seja, o próprio Cristo ali, a palavra criacional, e o fôlego, que é o próprio Espírito, né, ali, a trindade em si, inerentes dentro da obra da criação. Só que a gente tem que entender o seguinte: Deus existe antes da criação em glória sublime, ou seja, ele é eterno, ele não tem começo nem fim, ele é eterno. Então, Deus já existia, Deus existe, a gente tem que entender esse ponto. Deus existe em glória sublime. Antes de tudo que existe, Deus já era, Deus já existia, Deus existe, sempre existirá. Glória ao nome dele. Isso é magnífico, ponto importantíssimo de compreendermos isso aí. Sendo assim, ele é autossuficiente, ele não precisa de nada além dele mesmo para existir ou agir. Nós, diferente de Deus, nós precisamos. E foi por causa, a causa primária, né, a causa da obra de Deus, da criação, que nós existimos. Como diz Atos 17, 28. Nele vivemos, movemos e existimos. Então, nós temos uma causa, nós somos seres que temos uma existência, nós tornamos existentes por causa de um Deus que, na sua bondade infinita, no seu infinito amor e no seu infinito propósito, que é a lei suprema, que é a sua vontade, ele nos criou para a sua glória. Vamos analisar alguns pontos importantes que a gente tem que entender. Deus não precisa de nada, nem do universo material. Deus não precisa, ou seja, nem da raça humana. No entanto, criou os dois. Deus não precisa de nada. Deus não precisa do universo material e nem da raça humana para existir, para que continue a existir. Não, mas mesmo assim, em sua vontade, Deus criou os dois. Deus criou tanto o universo material, cosmogonia, quanto também criou a raça humana. Ou seja, Deus criou o homem, né, dentro do seu bom propósito, dentro do universo material. Vamos analisar alguns conceitos e algumas questões sobre 3 livros que você encontra na Bíblia, onde tem a palavra começos, ou seja, princípio. Vamos olhar isso? Pois bem, vamos olhar. Eu quero ler antes disso, antes de nós olharmos esses 3 livros que falam acerca que abrem com a palavra, esses 3 livros que já no primeiro capítulo, no verso primeiro, já abrem os seus livros com as palavras princípio ou começo, né? Mas vamos ler uma coisa aqui deste livro, que eu já dei uma pincelada nele aí, falei um pouco sobre esse livro aí no canal, que é Criados à Imagem de Deus, do Anthony Hoekman, né? Aqui na página 24, ele vai usar uma expressão do Herman Bavinck, que são essas dogmáticas bem aqui, ó. Cadê? Deixa eu tentar colocar ali o dedo aqui. Dogmáticas Reformadas de Herman Bavinck. Maravilhosa. Ele vai dizer assim, ó. Herman Bavinck expressa de forma magnífica, né, a questão sobre o conceito de imagem e semelhança dentro do inerente ali dentro da obra da criação. Ele diz assim: o mundo inteiro é uma revelação de Deus, um espelho das suas virtudes e perfeições. Cada criatura é, ao seu próprio modo e em sua própria medida, uma personificação de um pensamento divino. Corretíssimo, maravilhoso. Mas, dentre todas as criaturas, somente o homem, olha isso aqui, mas dentre todas as criaturas que foi criada por Deus, né,
de todo o universo ali, material, você vai ver que somente o homem é a imagem de Deus, nem os anjos, nem outro ser ali é uma criatura feita ou feitura, né, personificada ali, né, claro que no sentido de ser a imagem de Deus. Ou seja, a mais elevada e a mais rica revelação de Deus e, portanto, cabeça e coroa de toda a criação. Mas vamos lá. Olha que magnífica essa expressão de Bavinck. É um dos livros que eu indico aí no canal para vocês comprarem. Não é um livro muito extenso, tem aqui mais ou menos, eu li ele todo, tem mais ou menos 280 e poucas páginas para você estar degustando aí de uma obra magnífica da questão antropológica, que é criados à imagem de Deus. Amém? Vamos voltar aqui. Eu tinha falado sobre 3 livros, né, da Bíblia que abrem com a palavra começos ou princípio. O primeiro livro é o próprio Gênesis. Gênesis 1:1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. O que ele quer dizer aqui? Qual que é a implicação aqui? O que Moisés aqui ao escrever isso estava querendo dizer? Ou seja, o sentido aqui refere-se a um passado indeterminado. Esse é o sentido. Refere-se, quando aqui está dizendo, no princípio criou Deus. Quem criou? Deus. Ele é o Criador. Aqui já revela quem é o Criador de tudo. O próprio escritor já está revelando no início o próprio Criador de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e terra. Refere-se a um passado indeterminado no qual Deus fez que o universo viesse a existir a partir do nada. Olha que magnífico! Gênesis está expressando que simplesmente o universo veio a existir de um nada. Né? Deus já tem em sua perfeita comunhão com o Filho e com o Espírito Santo, né? Uma perfeita comunhão de amor e aí vai. Ele não precisava, como eu já disse, de nada, mas ele decidiu, por sua vontade, né, criar tanto o universo material quanto o homem físico. Né? Vamos lá. Segundo livro que também inicia, logo no capítulo 1, verso 1, com a palavra, ou abre com a palavra princípio ou começos, é o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, verso 1, que diz assim: No princípio era o verbo. Ou seja, alguns gostam de usar o restante, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, estava com Deus, e tudo que foi feito por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito seria feito. Mas eu quero que vocês prestem atenção na palavra do início, no princípio. Olha o que vai dizer em Gênesis 1, no princípio. João 1:1, no princípio era o verbo. Né? Ou seja, o que ele está querendo dizer? O sentido aqui é que remetem-se à eternidade passada, quando Jesus Cristo, o verbo vivo de Deus, existia como Filho de Deus. Ou seja, aqui não é que ele teve uma existência, não. Ele é o eterno Filho de Deus. O sentido aqui é que na eternidade passada, Cristo, Jesus, o verbo vivo, já existia junto com o Pai de eternidade a eternidade. Como a própria Escritura vai dizer, de eternidade a eternidade, eu sou de eternidade a eternidade, Ele é e sempre será, né? Como diz Apocalipse capítulo 1, como diz Hebreus também, Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será também eternamente. Glória a Deus. O terceiro livro que inicia, e cada um tem refere-se a um ponto, né? Gênesis 1:1 a um período indeterminado, no qual Deus viesse a trazer toda a existência, né? Do nada. Já João vai trazer sobre a questão da eternidade passada, onde João está destacando a divindade e a eternidade, e que ele sempre foi Deus, e que ele sempre existiu, que ele não é um ser que foi criado ali por acaso, ou talvez só por um propósito. Não, ele sempre existiu, ele é Deus também. Mas outro livro é Marcos, capítulo 1, verso 1, onde diz assim: no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de
Deus. O que isso quer dizer? No princípio do Evangelho de Jesus Cristo, simplesmente está se referindo às boas novas da graça de Deus que foram anunciadas em Gênesis 3,15. Talvez alguns vão dizer, não, mas as boas novas não iniciou ali com João o Batista anunciando o caminho, anunciando o arrependimento dos pecados, batizando o povo e tal, e depois com Cristo, e depois com os discípulos, e hoje com a igreja. Não. As boas novas da graça de Deus foi anunciada no princípio, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, né? As boas novas da graça de Deus foram anunciadas em Gênesis 3, verso 15. Né? Por inimizade de ti, a semente e tal, e essa ferirá o calcanhar, né? E tudo ferirás a cabeça. E aí, Gênesis 3,15 é o início da redenção, boas novas da graça de Deus. Deus ali aplica ali, fala ali, expressa ali as boas novas desde Gênesis. Esse é o nosso Deus criador, Deus que cria todas as coisas, o Deus que desde o passado de um período viesse a criar todas as coisas, um Deus que existe, um Deus que já gerou graça, que transmitiu graça e o seu plano redentivo desde o Gênesis, desde o princípio. Amém? Vamos agora aqui para o ponto crucial aqui, que é o primeiro ponto aqui que nós vamos iniciar aqui, que está logo a origem e propósito. Nós vamos ler a introdução. A introdução aqui da revista diz: na lição anterior, vimos como a queda colocou a humanidade em oposição a Deus e sujeita a seu justo juízo. Nessa lição, veremos o propósito de Deus ao criar todas as coisas, né? E a relevância do ser humano viver segundo este propósito. Então, nós temos que viver segundo o propósito para qual Deus nos criou. Para qual Deus te criou? Você já perguntou? Já se fez essa pergunta? Eu já me fiz essa pergunta. E compreendi pela Escritura que Deus me criou para o louvor da sua glória, ou seja, pela sua vontade, e o meu propósito hoje é louvá-lo, adorá-lo, ou seja, reverenciá-lo, honrá-lo, amá-lo, e aí vai. Isso é um propósito bem extenso, como o ser humano deve expressar uma obediência total, né, de mente e alma, de mente e coração, né, ao Deus Criador. Vamos lá. Objetivo 1 é origem e propósito. Ele vai dizer, o mundo tem origem inteligente e propósito glorioso. A origem é um Deus pessoal e o propósito é a glória dele manifestada em sua criação. Deus manifestou a sua glória e a sua revelação total, a sua revelação incrível quando ele cria todas as coisas e também, principalmente, quando ele cria o homem, que é a coroa da criação. E vamos aprender um pouco sobre isso. Primeiro ponto que nós entendemos aqui, quando ele vai dizer criados por um Deus glorioso. Dentro disso, nós vamos observar que quando ele diz façamos um homem ali, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? O primeiro ponto é que tanto os animais quanto os seres humanos foram feitos do pó da terra. Tanto os animais quanto os seres humanos foram feitos do pó da terra, Gênesis 2:7. No entanto, os seres humanos e os animais são diferentes. Em que sentido os seres humanos e os animais são diferentes? Se todos foram criados do pó da terra. Só os seres humanos foram dotados, olha que magnífico, foram dotados da imagem de Deus. Os animais nenhum, a Bíblia vai dizer, foram feitos à imagem. Você não vai ver dizer em momento nenhum que os anjos foram feitos à imagem de Deus. Mas você vai ver Deus dizendo, façamos ali a questão trinitária ali, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, nós somos dotados da imagem de Deus. Então, para a criação do homem, houve uma conferência, né? Quando o termo ali diz façamos, né? É uma conferência, uma participação da Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo interligados, né, de forma absoluta na formação do homem. Porque quando você olha até o verso, até o quinto dia, você vai ver, disse Deus, haja, disse Deus, haja. Mas quando você observa na formação do homem, ele vai dizer, façamos, ou seja, nos criando como os seres dotados da imagem de Deus, uma participação em uma própria conferência ali, claro, do Pai, do Filho e do Espírito Santo na formação do homem. Sendo assim, quando a Bíblia diz soprou, e esse é um ponto que eu quero dizer, quando você analisar a Bíblia dizendo assim, e soprou Deus na narina do homem o fôlego de vida,
Não significa que Deus tenha pulmões, porque a Bíblia diz que Deus é espírito. Simplesmente o autor está declarando, escrevendo, afirmando ali, trazendo uma declaração consistente, né, que uma declaração que muitos teólogos usam, no sentido de que o que o autor está fazendo ali é um antropomorfismo. O que é isso? É uso de características humanas para explicar a obra ou atributo divino, né? Só Deus é o dono da vida, só Deus é o dono da existência, só Deus é o que traz tudo à existência e a vida de tudo, né? Segundo ponto a nós analisarmos aqui, e esse é um dos pontos importantes a observarmos, é que fomos criados por Deus. Então, nós fomos criados por um Deus bom. Ele mesmo disse que tudo que criou era bom. O propósito de Deus sempre foi criar a sua humanidade para a sua glória, ou seja, para o louvor da sua glória, e aí vai. Deus nos criou e dentro disso nós temos que entender que nós não somos produtos do acaso. Eu e você não somos produtos do acaso ou de algum acidente galáctico, ou nem ocupamos degrau mais alto em alguma escada evolutiva. Deus nos criou, nós não somos produto do acaso, nós não somos simplesmente surgimos do nada, existimos do nada. Sempre teve, como diz o próprio Immanuel Kant, né? Ele acreditava que existia um juiz, um arquiteto do universo, né? Muitos filósofos ateístas também e outros aí também acreditam que existe um ser que criou tudo, que possa ter criado sim, né? Outros não acreditam, mas alguns acreditam que existe um ser criador. Eles não sabem definir se é Deus ou o que é, mas nós sabemos e acreditamos que foi o Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, o Santo de Israel, o Yahvé, e aí vai, né? Louvado seja o nome do Senhor, que criou o homem, que criou o universo, criou os céus e terra. Amém? Então, dentro disso, nós não estamos aqui, nós não ocupamos um degrau na escala evolutiva. Por quê? Porque nele vivemos, em Deus. Nele vivemos, ou seja, em Cristo, né? Nele vivemos, nos movemos e existimos. Sendo assim, diferente dos animais e dos anjos, seres humanos podem ter um relacionamento muito especial com Deus. Então, diferente dos animais e dos anjos, nós temos um relacionamento diferente com Deus. Não apenas Deus não apenas nos deu essa questão desse relacionamento, nos deu essa primazia de relacionarmos com Ele de forma especial, mas também Ele nos deu personalidade, ou seja, o que é isso? Ele nos deu a mente para pensar, as emoções para sentir, o arbítrio para tomar decisões, né? Não um arbítrio no sentido absoluto, como os pelagianistas, não. É arbítrio no sentido de tomar algumas certas decisões. O homem tem esse arbítrio. Mas também nos concedeu natureza espiritual e interior que nos permite conhecê-lo e adorá-lo. Um homem, diferente dos anjos e dos animais, tem a mente para pensar, as emoções para sentir, o arbítrio para tomar decisões, mas também ele nos concedeu uma natureza espiritual interior que nos permite conhecê-lo e adorá-lo. Que magnífico! Esse é o Deus Criador. Esse é o Deus que nos criou com toda a perfeição. Que nos criou, infelizmente, depois da queda, manchamos ali esta imagem, né? Mas Deus criou tudo bom. O homem, lá dentro, lá no seu íntimo, lá no íntimo mesmo. O homem é bom no sentido de que o homem foi criado bom. Lá no início de tudo. Mas vamos lá. Terceiro ponto que nós temos que observar é que fomos criados, e isso você vai observar muito bem aqui, nós fomos criados por Deus para dominar. Qual que é um dos propósitos? Dominar sobre a terra. Deus nos criou para dominar a terra, está em Gênesis verso 26 ao 28. Né? Você vai ver muito bem que Adão e Eva foram os primeiros regentes da criação de Deus. Os primeiros regentes, os primeiros a dominar, né? Até você vai ver isso muito bem no texto bíblico, Adão dando nomes ali, Adão que deu nome aos animais e tal, até Eva, né? E ali tal. Você vê muito bem isso, Adão e Eva dominando, sendo os regentes, os primeiros regentes da criação de Deus. Você vê muito bem, vamos lá, Salmos capítulo 8, verso 6 a 8. Vamos ver o que diz aqui em Salmos 8,
né? Olha o que diz em Salmos 8. Vamos lá. Versos 6 a 8. Olha o que diz aqui, ó. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ou seja, Deus colocou a sua criação, né, o homem, melhor dizendo, para dominar sobre o mar e sobre tudo. Porém, pelo pecado, o homem perdeu esse domínio, sendo o pecado e a morte agora reinando sobre a terra. Você vai ver isso em Romanos capítulo 5, verso 12 ao 21. Mas o segundo Adão, Cristo, o segundo Adão, exerceu domínio. Quando Cristo veio, Cristo ele restabelece esse domínio. Ele vai exercer domínio sobre a terra, ele vai exercer domínio, sendo ele homem ali também, 100% homem, 100% Deus, mas ele como 100% homem, ele restabelece esse domínio, ele vai trazer ali o domínio sobre a terra, sobre os peixes, sobre o mar e etc. Quando morreu, ele conquistou a morte e o pecado, de modo que agora o que reina é a graça de Deus. Quando você pega até Cristo, o que reinava era o pecado e a morte, mas agora o que reina é a graça de Deus. Romanos capítulo 5, verso 21. Né? Eu gosto muito quando a própria Escritura diz, ó, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Até Cristo, o pecado reinava. De Cristo, a graça que reina. Amém? Vamos para o próximo ponto. Para mim está terminando aqui. Essa introdução a esta bela revista, a esse grandioso aqui, tema, a criação revelando a glória do Criador. Né? Vamos lá. Tópico 2 vai falar sobre as amostras da glória de Deus no homem. Né? Mas o sentido aqui é o seguinte: Deus nos criou para o louvor da sua glória. Então, um homem é imagem e semelhança. O que significa realmente aqui o conceito de imagem e semelhança de Deus? Imagem e semelhança não se refere a coisas diferentes ou distintas, porque a imagem é isso e a semelhança é isso. Não, contudo, no texto hebraico fica claro que essencialmente não há diferença entre ambas. Né? Então vamos lá, vou ler aqui uma expressão aqui do que Anthony Hockman vai dizer muito bem sobre esse conceito de imagem e semelhança. Deixa eu só pegar aqui para vocês, para nós observarmos como ele vai dizer nos vocábulos aqui. Olha o que o Anthony Hockman vai dizer. Passemos agora aos vocábulos principais. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. A palavra traduzida como imagem é tselem. A palavra traduzida como semelhança é demut. No hebraico não existe qualquer junção entre essas duas palavras. O texto simplesmente diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tanto a Septuaginta como a Vulgata Latina, Jerônimo, inserem e entre as duas expressões, dando a impressão de que imagem e semelhança se refere às coisas diferentes. Porém, o texto hebraico, contudo, deixa claro que essencialmente não há diferença entre ambas. Conforme a nossa semelhança é apenas uma maneira diferente de dizer a nossa imagem. Isso é confirmado pela análise do uso dessas palavras nesta passagem, bem como as outras duas passagens de Gênesis. Gênesis 1, 26, as duas palavras imagem e semelhança são usadas. Em Gênesis 1, 27, somente imagem é usada, ao passo que em Gênesis 5, verso 1, somente a palavra semelhança é usada. Em Gênesis 5, 3, as duas palavras são usadas novamente, mas dessa vez na ordem inversa. Ele vai dizer a sua semelhança conforme a sua imagem. Novamente, em Gênesis 9:6 aparece somente a palavra imagem. Se com essas palavras se quisesse descrever aspectos diferentes do ser humano, não seriam usados como vimos que foram, isto é, quase que indistintamente. Então, dentro do que é aplicado à criação do homem, em Gênesis 1, a palavra de Sela indica que o homem reflete a imagem de Deus, ou seja, ele é uma representação de Deus. Porém, você vai olhar também a palavra hebraica para a semelhança debut, vem da raiz que significa ser igual.
poder-se-á dizer, então, que a palavra demute em Gênesis 1 indica que a imagem é diferente. Não, indica que a imagem é também uma semelhança, uma imagem que é semelhança a nós. As duas palavras juntas nos dizem que o homem, olha o que vai dizer, as duas palavras juntas está dizendo simplesmente que o homem é a representação de Deus, que é a semelhança a Deus em certos aspectos. Magnífico, profundo. Essa já é a principal resposta. A imagem e semelhança não refere-se a coisa distinta, contudo, simplesmente o que está dizendo é que as duas são, essencialmente ali, são o mesmo sentido. Amém? E, para terminar aqui a nossa introdução, o que levou Deus a chamar este mundo à existência? Essa é uma das perguntas que talvez alguns falem. Por que Deus criou isso? Por que Deus fez aquilo? Porque é sempre perguntas sobre criação ou sobre por que Deus criou, né? O que levou Deus a chamar o mundo à existência simplesmente foi a vontade de Deus é a lei suprema, ou seja, pela sua vontade. A vontade de Deus é absoluta, ou a vontade de Deus é a lei suprema e é o que ele desejou e pronto. Ou seja, se é a vontade de Deus é a lei suprema, simplesmente ele desejou que isso acontecesse, ele é soberano e ele faz como sendo Deus, ele faz o que quer, cria o que quer e decreta conforme ele quer. Isso é uma das coisas importantes. Tópico 2 vai dizer as amostras da glória de Deus no homem, né? Vai falar sobre a corregência com Deus, a criação do ser humano está em um ponto elevadíssimo, sobre como está essa questão da criação do homem, a origem da criação, a glória do homem nas ações e palavras, né? Assim como Deus se faz conhecido por suas ações e palavras, ele designou o homem em tornar sua glória conhecida no mundo por ações e palavras. Um estágio no Éden. O Éden foi, por assim dizer, um estágio humano para cuidar de toda a terra, né? Tópico 3 vai simplesmente trabalhar na perspectiva da restituição do propósito original, que é depois da queda, tem a questão da queda, mas havia um plano divino, como eu muito bem disse aqui sobre a questão do plano redentivo, no princípio as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, as boas novas da graça em Gênesis 3,15. Então, o propósito redentivo aqui, o plano divino de salvação em Cristo é simplesmente restaurar o ser humano por inteiro. Eu queria muito que vocês lessem esse livro. Ele vai falar sobre a questão do restabelecimento da verdadeira liberdade. E aí vai. Ele fala muito sobre essa perspectiva do plano redentivo, da restituição, daquilo que da restauração, né? Melhor dizer, restituição não, a restauração do homem de forma mais completa, né? No tópico 3.1 vai dizer sobre Deus não destruiu o homem, não destituiu, melhor dizendo, o homem do seu papel na criação. O homem ainda tem, porém, o homem em pecado, o homem, quando você vai ver, o principal foco do homem é destruir aqui, hoje em dia, pelo pecado. O homem, não que ele não poderia usufruir da natureza, porém, o homem usufrui da natureza de forma irracional, pelo pecado, de não se preocupar com as consequências quando você destrói demais o habitat, o ambiente. Né? Quando você cria questões que podem destruir países e mundos, pode destruir ali o solo, para que o solo frutifique. Porque quando você tem lugares aí, se eu não me engano, foi a bomba de Hiroshima, parece naquela parte lá, o solo se tornou infrutífero, se não me falha a memória, mas é mais ou menos isso. Quando você tem muita questão química ali, o solo pode se tornar infrutífero. E outras coisas a mais que o homem não tem a preocupação, a sua inata consciência de entender que quando você, dependendo do que você for fazer, você vai destruir e continua destruindo. Por isso que a natureza geme, a criação geme, o Espírito Santo geme. E isso, a natureza geme por causa do pecado. O pecado trouxe ruína tanto para a criação, para a natureza, para o homem, e aí vai. Tópico 3.2, não limite seu potencial de glorificar a Deus. Cada ser humano tem um potencial dado por Deus. Quando desenvolvemos e expressamos este potencial, refletimos os atributos de Deus. Ou seja, as práticas religiosas não são as únicas nem as mais plenas formas de expressarmos nosso temor a Deus. O desejo de Deus é que, como disse Paulo, quer comamos, quer bebemos, tudo façamos para a glória de Deus.
Se você vê que aquilo que você está fazendo não glorifica a Deus, não é pela glória de Deus, não faça. Isso se torna pecado. E top 3.3 diz assim, para nós terminarmos, o servo perfeito de Deus. Ao analisar mais de perto o papel e o propósito que o homem tinha em relação com Deus antes da queda, nos leva a pensar sobre o que Deus espera de nós hoje. O que Deus espera de nós hoje? Que vivemos para Ele, para a glória dEle, que o honramos, que o amamos, que o reverenciamos. Deus, o que Deus quer, ou seja, como deve ser a nossa, o que Deus deve esperar de nós? Como devemos agir diante de toda circunstância, dentro do pecado que tão de perto nos odeia? Devemos agir com fidelidade. Devemos crer, devemos continuar buscando Ele e não buscando a vontade, mas vivendo a vontade de Deus. Nós não somos como os incrédulos que vivem uma busca pelo futuro, pela vontade e tal. Não, nós devemos buscar viver segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus já está revelada na Escritura e devemos viver conforme essa vontade do Senhor. Espero que isso tenha clareado um pouco a mente de vocês. Eu já quero aqui agradecer primeiramente a Deus por mais uma vez poder trazer para vocês aí essa introdução à lição 2, que Deus possa continuar abençoando. Deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, divulgue para outros também e que Deus possa continuar abençoando grandemente. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz e, se assim Deus nos permitir, até a semana que vem.